dia, irmãos. Shalom, Shabbat Shalom. Nós vamos iniciar o programa Emanuel conosco. Vamos entrar ao vivo agora, né? Começa agora pela sua Rádio Banda 1. O programa Emanuel, Deus Conosco. Uma orientação, uma palavra amiga. Apresentação missionária Lívia Marie. Bom dia, Shabbat Shalom a todos os irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Banda 1. Estamos aqui mais uma manhã de sábado para apresentar o programa Emanuel, Deus Conosco. Você que precisa de uma resposta, uma orientação de Deus, você que quer meditar conosco na palavra, hoje nós vamos meditar no Salmo 142 e o tema do programa é Deus faz florescer esperança no coração abatido. Você é o nosso convidado nesta manhã. Nós estamos transmitindo pelas plataformas digitais, também aqui pelo site da Rádio Banda 1 FM 92.7, aqui na técnica, junto comigo, a minha filha Amanda Yumi. Tema do programa, para você que está chegando, Deus faz florescer esperança no coração abatido. Deus quer falar conosco, amém? A palavra do Senhor, Salmo 142, um salmo de Davi, quando provavelmente ele fugia da perseguição de Saul, ali ele se escondeu na caverna de Adulão. E ali também, naquela prisão, dentro daquela caverna, não somente uma prisão física, mas uma prisão da alma, uma prisão espiritual, que é mais difícil ainda, né? Ele pôde ali viver momentos difíceis. Angústia, desespero, solidão, medo, tudo isso Davi viveu ali dentro da caverna de Adulão. Mas ele clamava ao Senhor com seu espírito. Ele fez uma prece, uma oração, e o Eterno o ouviu. Amém? Yahvé foi o refúgio ali de Davi. Tira a minha alma da prisão, para que eu te louve, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Salmo 142, verso 7. Vamos meditar hoje neste tema. Vamos orar, vamos apresentar as nossas vidas em oração nesta manhã. Convido você a orar junto comigo. Vamos falar com Deus. Pai santo e eterno, louvamos, exaltamos, bendizemos o teu nome, nos achegamos com confiança diante do teu trono. Queremos te agradecer por este tempo, obrigada, porque mais uma manhã de sábado estamos aqui para levar a tua palavra, Pai. Que o Senhor seja conosco do início ao término do programa, nos dando sabedoria, discernimento, falando aquilo que aprouver ao teu coração, Pai. Fala através da minha vida, Pai. Usa-me como instrumento da tua vontade. E nesta manhã também alcança a vida dos teus filhos. Posteriormente, aqueles que vão acompanhar, Pai, essa mensagem também, que o Senhor venha falar com eles, venha abençoá-los, assistir cada um em suas necessidades, nas suas dúvidas, no seu medo, na sua solidão, angústia, desespero, sentimentos, Pai, que aprisionam a alma. Visita o Senhor nesta manhã e que a tua bênção esteja conosco. Fala conosco, Senhor, avança o teu reino. É o que pedimos a ti em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando, o tema do programa, Deus faz florescer esperança no coração abatido. Eu estava estudando, meditando na palavra esta semana e eu vi uma frase muito bonita do Rebbe de Rabá, né? Sema Tzedek. Ele diz assim, abre aspas, se você soubesse o poder que resiste nos salmos, nos versos dos salmos e seus efeitos nas alturas celestes, você recitaria o tempo todo eles. Saiba que os capítulos de Salmos rompem todas as barreiras e se elevam a nível, sem impedimentos.
Eles intercedem perante o Mestre do Universo e asseguram o seu efeito com bondade e misericórdia. Como é maravilhoso podemos meditar nos Salmos. Nós aprendemos muito com os Salmos e hoje, se a sua alma está presa, ela será liberta em nome de Yeshua. Amém? Hoje é o dia da sua liberdade. Vamos então ouvir um louvor. Falo para você adorar a Deus junto conosco através deste louvor, Salmo 142, hebraico bíblico, e nós vamos voltar com o momento de reflexão da palavra. Você está transmitindo pela banda 1? Não estou vendo. Ah, tá. Agora que entrou para mim. Bom dia, irmãos. Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos meditar hoje no Salmo 142. Amém? Deus vai falar com vocês. Você precisa de uma resposta de Deus. Através da palavra você vai ter essa resposta. Amém? Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos meditar conosco na palavra do Senhor hoje. Aleluia. Sejam bem-vindos. Para vocês que estão chegando, o tema do programa é Deus faz florescer esperança no coração abatido. Convido vocês a participarem conosco. Amém? Sejam bem-vindos. Participe da nossa programação. Banda 1FM 92,7. Mande seu WhatsApp 44-3264-2018. 9:12. Você está ouvindo o programa Emanuel Deus Conosco.
conosco. Apresentação missionária Lívia Maria. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel, Deus conosco. Momento de reflexão. Graças a Deus. Yahvé é o único. Ele é o único que pode tirar nossa alma da prisão. Amém? Ele é o único que pode ser o nosso refúgio, que é o nosso refúgio. Não adianta outro buscar em outros lugares, somente nele nós encontramos o que necessitamos. E que nesta manhã a palavra seja aplicada ao nosso coração, venha florescer no nosso coração. Hoje é dia de libertação, libertação da alma. Amém? Nós temos aqui então o Salmo 142, um salmo de lamentação, prece de um perseguido. Aqui nós vemos o salmista Davi fazendo uma oração de livramento de inimigos pessoais. Provavelmente, neste momento aqui, ele estava fugindo, de Saul. E este salmo é chamado de Masquil, instrução. Então, aqui é um salmo de instrução de Davi. Este salmo, ele inicia com uma oração, digamos assim, uma oração em época de aflição. E quem já não fez essa oração em tempo de aflição? Todos nós. Aquele que aprendeu a orar é aquele que tem algo muito útil na sua vida. Em tempo de angústia, clamar. Em tempo de alegria, clamar. Em tempo de gratidão, clamar. Em tempo de desespero, clamar. Então, aprendeu a mais útil de todas as armas, de toda a ciência, de todas as artes. Até mesmo os discípulos falaram, para Jesus, para Yeshua, ensina-nos a orar. Então, Davi nos mostra claramente aqui a sua experiência, debaixo ali de uma nuvem, como orar, como buscar ao Senhor. Ele estava aqui em um dos seus muitos esconderijos, mas ele estava na caverna naquele momento, a caverna de Adulão, em Gede. Talvez você já ouviu este termo bíblico em outras mensagens, em outros salmos, Um oásis, que significa fonte do cabrito. Diz que naquela região ali tem muitos cabritos selvagens. Então, foi o único local também que fala que sobreviveu, ali a destruição de Sodoma e Gomorra, em Gede. Então, a caverna ali foi um local de isolamento do rei Davi, ao fugir de Saul. Local de isolamento, um local com pouca luz, com pouca luminosidade, um local maravilhoso para orar. Porque quando nós vamos numa vigília, geralmente a gente ora jamais na penumbra, não é verdade? E Saul, ele perseguia Davi intensamente. Nessa época que Davi ainda não era rei, mas ele estava ali perseguindo o rei Davi, que posteriormente seria rei. Davi, ele foi fiel em sua fé a Deus e buscou ao Senhor neste tempo de angústia, nesse tempo de medo, esse tempo de solidão, esse tempo de desespero, esse tempo de prisão da alma, todos os sentimentos que nós muitas vezes passamos. Se você quiser acompanhar, não temos tempo para fazer esta leitura, tempo hábil para fazer essa leitura, mas medite lá em 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Vai mostrar todo esse período que Davi ele ficou ali na caverna. Posteriormente, essa passagem, ele pode ter escrito o Salmo 7. Então, a escuridão da caverna está por todo o Salmo, Salmo 142. Mas, como se estivesse à sua entrada, o profeta, ele vê uma luz divina, ele vê a luz de Yahvé, brilhante, e ele busca o refúgio no Senhor. Vamos fazer a leitura, lembrando que eu estou seguindo pela Bíblia de Jerusalém. Ela é a que mais entra dentro do contexto
hebraico, né? As outras já seguem a Vulgata. Então, nós vamos fazer a leitura por esta Bíblia. Ela tem 8 versos, tá bom? Vamos lá. Exposição do Salmo. Prece de um perseguido, súplica. Poema de Davi quando estava na caverna. Gritando a Yahvé eu imploro, gritando a Yahvé eu suplico. Derramo à sua frente o meu lamento, e à sua frente exponho a minha angústia. Enquanto meu alento desfalece, mas tu conheces meu caminho. No caminho que ando, ocultaram para mim uma armadilha. Olha para a direita e vê, ninguém mais me reconhece. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que olhe por mim. Eu grito a ti, Yahvé, e digo, tu és o meu refúgio, minha parte na terra dos vivos. Dá atenção a meu clamor, pois já muito estou fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. Faz-me sair da prisão, para que eu celebre o teu nome. Os justos se ajuntarão ao meu redor, por causa do bem que me fizeste. Glória a Deus. Faze-me sair da prisão, para que eu celebre o teu nome. Os justos se ajuntarão ao meu redor, por causa do bem que me fizeste. Mais uma vez repetindo. Acredito eu que foi um clamor com tanta angústia aqui de Davi, que ele se lembrava, né, muito tempo depois deste clamor que ele havia feito, do registro que ele havia feito ali naquela caverna. E ele pôde, naquele momento de solidão, dentro de uma caverna, usar a voz dele como ele desejasse. Ele poderia, sim, em seu lamento, em sua queixa, ele poderia ter gritado, ele poderia ter chorado. Então, com toda a sua alma, ele estava engajado ali em buscar a Deus. Em momentos de dificuldade, você se engaja em buscar a Deus. Em momentos de dificuldade, você pede socorro para quem? Para o Eterno. Você busca Ele, você ora, você clama. Ele clamou por ajuda porque ele estava desesperado. E não tinha quem o ajudasse. Ele mesmo fala aqui que ninguém o reconhecia, que ele não tinha ninguém que o ajudasse além do Eterno. As suas súplicas foram intensas. O coração dele estava desfalecido. E Davi, ele obteve eficácia na oração. Pois antes ele já havia feito tantas súplicas ao Eterno, seria mais uma delas. Seria mais uma das súplicas. Então, quando nós falamos clamor, o clamor subentende aqui um grito em voz alta, uma voz com outro nível, mais alto. Mas, Hilário, ele diz assim, até mesmo as expectações silenciosas e espirituais a todos os crentes são gritos lançados a Deus. Muitas vezes a nossa alma está de joelhos, mas nós estamos em pé. Muitas vezes a nossa alma, ela chora. Nós clamamos em silêncio a Deus e assim Ele nos ouve. Talvez nesta manhã o nosso Deus, Yahvé, esteja falando com você. Talvez você está desesperado ouvindo essa mensagem. Talvez você esteja vivendo o pior problema, o pior dia da sua vida. Mas Ele diz para você se alegrar. Se lembre das suas orações. As suas orações do passado, quando o Eterno já te deu a vitória. Se você se lembrar das vitórias passadas, você vai ser vitorioso agora também. Você se recorda das suas orações, de todas as que você fez ao Eterno? Em primeiro lugar, Davi, ele derramou ali os seus anseios naturais na presença do Senhor. Ele clamou, e em seguida, com inteligência, ali com sabedoria, ele organizou os seus pensamentos, porque ele diz, gritei, eu imploro, eu suplico, né? Supliquei. Gritando a Yahvé eu imploro, gritando a Yahvé eu suplico. Em outra tradução, com minha voz clamei, com minha voz supliquei. Então ele estava clamando e ele suplicou.
aos pés do Senhor. Davi implorou misericórdia a Yahvé, derramando todo o seu coração. Assim como nós também necessitamos derramar todo o nosso coração em tempos de dificuldade na presença do Senhor. Ele está ouvindo, Ele está com os ouvidos abertos, a sua mão não está encolhida, e Ele está sempre pronto a nos atender. Ali ele declarou sua angústia. É como se ele falasse: o Senhor é minha única esperança. Ali no versículo 3, ele fala assim: derramo à sua frente o meu lamento, à sua frente exponho a minha angústia. Então, ali ele derramou perante o Senhor uma queixa. Ele estava sendo assediado por pecadores ímpios. O exército de Saul era muito grande, né? Provavelmente mais de 3.000 homens. O exército de Davi era tão pequeno, 600 homens. Mas a sua declaração, a sua oração ali, ela foi uma declaração melancólica, uma queixa contra os seus opressores. Ele estava se queixando dos opressores, ele não estava se queixando de Deus. É muito diferente, irmãos. Nós podemos nos queixar a Deus, mas não nos queixar de Deus. Nós devemos fazer isso, né? Somente diante de Deus, quando formos nos queixar. Você já viu aquela pessoa que se queixa de tudo, se queixa nas redes sociais, e se queixa com o amigo, se queixa do vizinho, e murmura, e se queixa, e vai para um lado, está se queixando, e vai para o outro, está lamuriando? Não. As suas súplicas, as suas queixas, apresente ao Eterno. Somente você e Ele vão saber. Ninguém mais vai saber. E quando alguém perguntar para você: como você está, irmão? Está tudo bem, está tudo muito bem, graças a Deus. Quando nós nos queixamos, não podemos fazer isso diante dos homens. Se lembre disso, faça somente diante do Eterno. Então, essa oração de Davi foi uma oração copiosa, porque é como se ele esvaziasse ali um grande vaso cheio de líquido. Sabe quando você está aquele ponto que você está engolindo o choro e que você quer chorar, e ali você se esvazia em lágrimas? Acredito eu que possa ser dessa forma, porque essa palavra hebraica, né, que ela é usada tanto no Salmo 42, versículo 4, e no Salmo 62, versículo 8, nos diz isso. Quero fazer a leitura. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Salmo 42, 4. Aqui, mais uma vez, o salmista derramando a sua alma. Salmo 62, 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derramai perante ele o vosso coração. É o que o Senhor está falando para nós hoje. Derrama o seu coração na minha presença. Você tem uma queixa para apresentar para mim? Apresente a sua queixa. Eu quero te ajudar. Embora Davi, inocente, Davi estava sendo perseguido pelo poder assassino de Saul. Saul estava perseguindo intensamente Davi. Ele tinha razão, né, para apresentar as queixas sofridas diante do Eterno. Então, hoje, derrame os seus pensamentos, derrame as suas queixas ali na presença do Eterno. Ele quer solucionar, Ele quer dar solução para essa dificuldade que você está vivendo. Ele te ouvirá. Nosso Deus, Ele é grande, Ele é majestoso. Ele tem um coração bondoso, amoroso, e esse problema vai perecer como nada. O que você está vivendo hoje? Não deixe para amanhã, faça a sua queixa hoje. Lá no versículo 4, acompanhando o texto bíblico, diz assim: enquanto meu alento desfalece, mas tu conheces meu caminho. No caminho que ando, ocultaram para mim uma armadilha. Glória a Deus.
o salmista, ele tem um guardião benevolente, ele tem o Deus em que ele pode se refugiar dele. Nós também temos este Deus, que é o nosso refúgio. Ele estava ali, ó, na presença do Senhor. O Senhor estava com ele. Deus também é conosco em momentos de aflição. Nada pode se esconder de Deus. Assim como Deus já conhecia o caminho do salmista, sabia que o salmista habitava com ele no lugar secreto, né? A sombra do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. Nós também podemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Você crê nessa verdade? Então, todos os truques malévolos dos inimigos não seriam nada perto do poder de Yahvé. Momentos de perseguição, quem já foi perseguido sabe o que é ser perseguido. É uma angústia muito grande. Aquilo aprisiona sua alma, mas é tempo de libertação para você. Verdadeiramente, é bom que nós saibamos que Deus sabe tudo de nós e que nós muitas vezes não sabemos. Nós não sabemos nada sobre o dia de amanhã, ou sobre coisas que não ouvimos, pessoas que falaram de nós, pessoas que estão tramando contra nós. Nós não sabemos, mas o Eterno sabe. A mente do Eterno está sempre clara, observando tudo. Ele está observando tudo ao nosso respeito, tudo que concerne a nós. Muitas pessoas têm um coração malévolo, né? Cheio de maldade. Armam ciladas às escondidas. Mas aqueles que são filhos e filhas de Deus, eles podem gozar, sim, desta proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nada pode chegar até nós sem a permissão de Deus. O inimigo não pode. As pessoas pensam que pode, mas ele não pode. Tudo está no comando de Deus. É Deus quem dá o comando. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele é soberano. Então, nessa grande provação que Davi estava vivendo, Deus conhecia o coração de Davi, Deus sabia o caminho de Davi, Deus sabia que ele era vítima daquela situação. Ele viu a cilada que estava sendo armada. Então, bendito seja o nome do Senhor que nos observa e nos vê. Ele vê tudo. Yahvé, Ele nos mostrará uma saída se nós buscarmos, se nós clamarmos a Ele. A mesma saída que Ele deu para Davi, Ele dará para nós também. Assim como o salmista, né? Ele sabia que somente a mente divina poderia mostrar para ele a vereda certa, o caminho certo, o que ele deveria fazer. Livro de Jó, capítulo 23, versículo 10 diz: porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, saio como o ouro, ou sairei como o ouro. Você vai sair aprovado dessa situação. Salmo 1, versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os inimigos não subsistirão. O homem, né, vinha andando em caminho reto. Aqui uma citação. Tantos homens, grandes homens de Deus, rabinos, mestres, estudiosos, teólogos. Aqui no texto cita Levinestra, King, mas parecia que o caminho estava bloqueado. Sabe quando o caminho na nossa vida parece que está bloqueado? E você fala, para onde que eu vou, o que eu faço? Parece que você paralisou. Você não sabe se você volta, se você recua, se você dá um passo à frente.
Mas Deus sabia que aquela armadilha contra Davi, o caminho seria destravado. Olha só que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que ele não poderia matar um rei. Ele era um ungido, indiferente se ele tinha aquele poder assassino em suas mãos, ele era um ungido. Somente Yahvé poderia matar Saul. Mas Yahvé abriu um novo caminho para Davi. Quem sabe hoje o Senhor está abrindo um caminho, um novo caminho para você, uma nova vitória. A sua petição foi ouvida. Enquanto eu ministro, o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração que Ele está ouvindo a petição de cada um de vocês, que tem petições que foram ouvidas e já receberam o decreto da mão divina. Tudo Ele pode. Aleluia. Oh, aleluia. Tudo Ele pode. Olha só o que diz o versículo 5. Olhe para a direita e vê. Ninguém mais me reconhece. Nenhum lugar de refúgio. Ninguém que olhe por mim. Que triste quando estamos sozinhos, né? Em épocas de alegria, em épocas de bonança, temos tantos amigos, tantos chegados. Mas quer ver você passar por um momento difícil na sua vida? Todos desaparecem. Ninguém mais te reconhece. Você pode passar na rua, querer até dar um tchauzinho, a pessoa finge até que não te vê. O salmista aqui, ele nos mostra, né, uma metáfora militar. Como que é essa metáfora? Um soldado, ele conseguia segurar ali com a sua mão, né, ali com a mão esquerda, ele segurava ali a sua arma, que é aquele escudo, né? Sabe quando você coloca um escudo? E com a mão direita, ele segurava a arma de ataque, ou seja, uma espada. Então, visto que a mão direita estava ocupada com ali com a arma e a esquerda com o escudo, do lado direito também ia estar indefeso, as duas mãos ocupadas. Então, um soldado importante, ele poderia ter um escudeiro, mas se ele fosse um soldado comum, ele não ia ter esse escudeiro dentro da infantaria para ajudar ele. Então, com as mãos indefesas ali, tanto do lado direito, o lado esquerdo, o ataque seria, né, eminente, seria um ataque duro. Por isso que ele fala, olha para a direita e vê, ninguém mais me reconhece. Em tempos, irmãos, que estamos indefesos, nós temos que clamar pela força de Yahvé. O salmista era como um soldado comum, ele não tinha ninguém quem o defendesse. Ele mesmo fala que ninguém o reconhece. Então ele precisava invocar Yahvé para defender ele. Ele precisava deste poder de Yahvé. E naquela mesma hora ali, ele clamou, né? Ele pediu a Yahvé que fosse o seu refúgio. Refúgio, no hebraico, nós temos a palavra masé, que é abrigo contra o perigo. Você tem um abrigo contra o perigo. Masé, esta palavra, abrigo contra o perigo. Nós estamos abrigados contra o perigo. Amém? Será que nesta manhã você pode declarar, eu estou abrigado contra o perigo, nenhum mal chegará até mim? E o salmista diz, ninguém mais me reconhece. Realmente, que grande desolação ele estava vivendo. Ninguém mais o reconhecia. Um homem que não contava com amigos, um homem que ninguém iria ajudá-lo, um homem que ninguém mais o reconhecia e estava ali cheio de adversários. Ele não tinha ninguém, mas ele tinha Yahvé. Yahvé o conhecia. O Deus Todo-Poderoso conhecia. Então, quando uma pessoa, irmãos, ela está em dificuldade, os seus amigos acabam se esquecendo dela. Esta é a dura realidade da vida, irmãos. Você tem que confirmar isso, porque quantas vezes você passou dificuldades e você estava sozinho? Ou será que alguém ligou para você e falou, irmão, estou orando, estou jejuando por você, quer uma visita, eu vou ir na sua casa te ajudar, eu vou orar por você. O que você está precisando, se eu puder fazer alguma coisa por você, eu vou fazer.
Muito difícil, não é verdade, irmãos? É estranho, mas todos ali desapareceram, ali na presença de Davi. Ninguém o conhecia. Então, até mesmo as pessoas se recusam a tomar conhecimento, né? Ah, deixa aquele lá, deixa aquela luta lá, não vou pegar a luta de ninguém, deixa aquela pessoa lá se virar. Mas é melhor ser antagonizado por adversários do que ser abandonado por amigos. Uma citação aqui, e é verdade. Mas, continuando aqui a nossa mensagem, o salmista, naquela caverna, ele não tinha onde reclinar sua cabeça, ele estava desamparado, desolado, com medo, entristecido. Davi, ali na caverna, apresentando a sua queixa. Nem mesmo a caverna parecia ser o refúgio para Davi, tanta desolação que ele estava passando. Versículo 6, eu grito a ti, Yahvé, e digo, tu és meu refúgio, minha parte na terra dos vivos. Eu grito a ti, Yahvé, e digo, tu és meu refúgio, minha parte na terra dos vivos. O salmista que ele repete a petição a Yahvé e solicita que Yahvé fosse a sua porção na terra. Uma porção grande, uma porção inconcebível, uma porção imensa, um Deus com seus benefícios, um Deus com suas perfeições, um Deus com bênçãos e promessas, um Deus que satisfaz a alma, um Deus que jamais poderá ser diminuído ou consumado, um Deus para o tempo presente e para o tempo vindouro. Glória a Deus. Interessante que ao meditar, estudar dentro desta mensagem, eu fui parar lá no livro de Bamidbar, lá no livro, né, de Números, e eu estava vendo a respeito das terras, que os levitas não herdariam as terras porque Yahvé já era a sua herança. Talvez você não tenha nada, mas o Senhor é a sua herança. Ele é a sua herança. Talvez você não tenha bens materiais, você não tenha poder aquisitivo, mas Ele é a sua herança. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua porção na terra. E é a melhor porção que você pode ter. Sabe por quê? Porque nós não vamos permanecer aqui a vida toda. Nós vamos viver na glória. Nós vamos para a eternidade. Estamos aqui de passagem. Então, Ele é a nossa porção. Ah, eu não tenho terras, eu não tenho fazendas. E daí? O Senhor é a tua porção. O que você quer juntar tesouros aqui, sabendo que aqui não é sua pátria, que não é o seu lugar? Infelizmente, tem pessoas que só pensam nisso. E quando partirem daqui, vão deixar tudo aqui. Essa é a realidade da vida, irmãos. Não sabemos o dia de amanhã, quando o Senhor nos chamará. Versículo 7. Dá atenção ao meu clamor, pois já muito estou fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes que eu. Olha só, o salmista clamando ao Senhor, né? Ele não tinha como contar com nenhum amigo humano, mas ele estava clamando ao Senhor, falando assim, Senhor, me ajuda, né? Os meus inimigos são mais fortes que eu. Os inimigos eram fortes demais, pensava ele, mas eles não eram mais fortes que o poder divino. O poder de Yahvé é muito maior. Nós temos o nosso Yahvé Elohim, amém? Aquele que luta por nós. Salmo 7:1 diz, Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me. Efésios capítulo 6, versículo 12, vamos lá para o Novo Testamento. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E você só entra no lugar celestial se você estiver em oração. Jeremias 31:11. Porque o Senhor resgatou a Jacó
e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. O poder de Yahvé é maior do que de qualquer inimigo. Às vezes, os inimigos parecem ser mais fortes, mas não são. Saul, como eu já disse, tinha apenas 3.000 homens, ali no seu exército. Davi tinha 600 homens escolhidos por ele. E quem venceu? A presença de Yahvé venceu. A presença de Yahvé na vida de Davi venceu. A presença salvadora. Se temos a presença salvadora, temos tudo. Amém? Como eu disse, a Bíblia de Jerusalém, ela tem 8 versículos, então vamos para o último. Faze-me sair da prisão, para que eu celebre o teu nome. Os justos se ajuntarão ao meu redor por causa do bem que me fizeste. Então vamos considerar alguns pontos aqui, para nós encerrarmos a mensagem. Aqui não se trata de nenhum purgatório. Aqui essa prisão não é um purgatório. Essa prisão também não se trata da prisão física, quando Davi estava sendo ameaçado ali por Saul, escondido na caverna de Adulão. Mas essa palavra ela tem um sentido figurado. E sabe qual é o sentido figurado dessa mensagem? A aflição severa, a angústia da alma, prisão da alma. Salmo 143, versículo 11 diz: vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Será que você tem vivido dias de angústia, dias de sofrimento? Será que o desespero bateu a porta da sua casa? Será que o desespero está fazendo morada no seu coração? Saiba que o Eterno, Ele tira a alma da prisão, Ele nos livra das perseguições, Ele nos livra do poder, dos inimigos, do falso poder dos inimigos. O Senhor livrou Davi do poder assassino de Saul. Quando Saul viu, uma caverna, ele entrou ali, provavelmente para fazer suas necessidades. Davi poderia ter matado, mas ele não matou Saul. Ele somente cortou um manto ali, um pedacinho do manto da roupa dele, para saber, olha, eu tive a oportunidade, mas não o fiz. Então, o salmista, neste clamor, ele ainda diz para o Eterno: faz-me sair da prisão, ou seja, tira minha alma da prisão para que eu celebre o teu nome. Ele queria ainda, além de sair desta prisão, desta angústia da alma, ele queria clamar, pedindo ajuda a Yahvé. Ele clamou desta forma, E o que ele queria? Ele queria que ele pudesse contar do grande feito que o Eterno havia feito, da salvação que o Eterno tinha feito na sua vida, ou seja, a experiência pessoal que ele estava vivendo com o Senhor. Então, quando recebemos a vitória, temos que dar nosso testemunho, viu, irmãos? Aprenda a testemunhar, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que eu celebre o teu nome. Os justos se ajuntarão ao meu redor, por causa do bem que me fizeste. Imagina Davi contando o que tinha acontecido, relatando tudo o que ele havia passado na caverna, quando Saul entra, quando ele corta ali um pedacinho do manto de Saul, ele contando tudo o que ele tinha vivido, o sofrimento, o desespero que ele estava, com medo de Saul. E diz a palavra do Senhor que de longe, Saul avistou Davi, mas ele não voltou. Então, provavelmente, Davi ele iria testemunhar diante dos justos no templo. Ele iria fazer sacrifícios, oferecer sacrifícios a Yahvé. Temos tanto a ofertar para o Senhor, e muitas vezes não fazemos. E ele diz: os justos se ajuntarão ao meu redor. Homens de Deus se ajuntaram ao seu redor. Eles ouviram tudo o que Yahvé tinha feito e recompensado a Davi.
Então, a oração, irmãos, para encerrar esta mensagem, ela é realmente poderosa. No Targum diz: por minha causa os justos farão para ti uma coroa de louvores, o que é um excelente toque de espírito. Yahvé realizou a tarefa, pelo que também adquiriu a coroa. Está escrito no Targum. Salmo 116, versículo 7. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor teu Deus te fez bem. O Senhor te fez bem. Então, Yahvé é aquele que reverte o curso da história de um homem que confia nele. Os homens espirituais entendem isso. Se você é uma pessoa espiritual, saiba que o curso da sua vida vai ser mudado. Amém? Quem o Senhor escolheu jamais será desamparado. Não estaremos livres de lutas futuras, mas o Senhor é o nosso refúgio. E podemos glorificar o nome dele em cada situação que saímos vencedores. Porque ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa esperança. A esperança da nossa alma. Um Deus que nos oferece esta porção grande. Um poder inconcebível. Ele tem sim as suas bênçãos, suas promessas para nós. Então confie nisso. Amém? Gostaria de encerrar esta mensagem fazendo uma oração. Se a sua alma está na prisão, se algo abate você, vamos orar para nós podermos encerrar o programa Emmanuel. Mas não sai ainda não. Receba a bênção apostólica, amém? A bênção final. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos louvar, engrandecer o Teu nome. Obrigada, Senhor, pela Tua presença através da Tua palavra. Somente, Pai, ouvindo a Tua palavra, temos consolo e abrigo. Não, Pai, nós não precisamos, Senhor, ter medo do inimigo, ter medo da fúria, das dificuldades, do desespero, porque o Senhor está conosco, Pai. O Senhor conhece os nossos pensamentos, sonda o nosso coração, o Senhor conhece o nosso caminho, o Senhor sabe tudo a nosso respeito, Pai. Visita, ó Deus, a vida dos teus filhos. Retira cada alma, Pai, da prisão e traz a tua paz. Que haja, Pai, paz sobre cada coração nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, em tempos de dificuldade e nós celebraremos o teu nome. Nós faremos sacrifícios a ti, ofertas a ti, ó Deus. Necessitamos, Pai, testemunhar de todos os milagres, Pai, que temos vivido em nossa vida, para que o teu santo e bendito nome seja honrado, seja eternamente glorificado. Visita cada um, Pai, nesta manhã. O Senhor conhece o desespero dos corações. Abençoa-os. É o que eu peço a Ti em nome de Yeshua. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que está conosco, acompanhando o programa Emmanuel, estamos todos sábado, das 9 às 10 horas da manhã, ministrando a palavra do Senhor. Em cada tema, ao longo desses 9 anos, que o Senhor tem nos permitido estar evangelizando através da Rádio Banda 1, tem pessoas que são seguidores, amigos, amigas. Estou vendo aqui a irmã Sandra Maria Pereira Carvalho. Tem um amor muito grande pela sua vida, viu, irmã Sandra? Que acompanha sempre o programa Emmanuel, é uma mantenedora, faz a sua oferta para nós estarmos aqui. Louvo a Deus pela sua vida, a vida da irmã Marlene Bernardes. Amém? Todos vocês que nos acompanham, meu esposo que está aí na live também. Todos vocês que nos acompanham, que apoiam meu ministério, somente gratidão. Eu não tenho como recompensar vocês, o Eterno tem. E eu creio que a recompensa vem aqui também, no tempo presente, e virá no tempo futuro com o galardão. Amém? Sempre quando eu quis fazer
programa de rádio, quando o Senhor colocou este desejo no meu coração, eu falei assim, eu não quero ficar naquela pedição de dinheiro, falando ali de oferta, falando de dízimo, eu não quero isso. E o Senhor colocou pessoas para me apoiarem. Então eu louvo a Deus por isso, porque pessoas entenderam o meu chamado, meu ministério, e com alegria ofertam hoje. Então que Deus os abençoe e os recompense. Amém? Sábado que vem nós temos o sorteio do mês de dezembro. Meu esposo falou assim, eu vou comprar uma Bíblia, você vai fazer um sorteio de uma Bíblia. Muito bonita. Eu vou colocar juntamente com outros presentes que eu tenho em casa e nós vamos fazer esse sorteio. Para não passar em branco o Natal também, né? Embora nós sabemos o verdadeiro significado do Natal. Então, sábado que vem nós vamos ter um sorteio de uma Bíblia. Você que gosta de nos acompanhar, ouvir a mensagem, já está convidado a participar do sorteio também. Faça assim com a mão. Ó. Vamos para esse tempo agora para encerrarmos o programa. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Senhor, o perdão dele te alcance, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com bênção sem medida. Que vocês tenham uma semana vitoriosa. E se precisarem das orações, da ajuda de uma serva de Deus que é uma intercessora, mande uma mensagem ou entre em contato. Amém? Que assim nós trocamos ali o WhatsApp e eu posso interceder por vocês. Que Deus abençoe, irmãos. Shabbat Shalom. Amém? A irmã Sandra está falando aqui, é um prazer poder participar. Te amo, amo sua vida e sua família. Louvo a Deus por você e esse ministério. Amém, irmã Sandra. E se a gente for contar como a gente se conheceu, né, irmã Sandra? Lá na capela do Nicesumar. Amém? Vamos encerrar o programa então. Fiquem com Deus, fiquem com o Eterno. Deus os abençoe. Shabbat Shalom. Nós estamos encerrando a transmissão, irmãos. Tenham um feliz sábado. Shabbat Shalom. Chegamos ao final do programa Emmanuel, Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie.